Pela primeira vez, o Edu levou um time aqui, esse menino aqui, ele encontrou que vai ser um fenômeno no bodybuilding. Encontrou ele no interior do Pará, em algum arquipélago, se eu não me engano, para fazer exame pela primeira vez, para fazer uma avaliação física, tirar medida antropométrica. E tá com o melhor aqui, o Paulo Musi, né? Vamos assistir aqui para ver o que o Paulo Musi acha. Esse foi o grande, assim, a grande discussão, né? Como de me desenvolver o shape que ele conseguiu naquela situação, entendeu? Sem conseguir se alimentar, dormindo numa rede por 19 anos, tomando banho dentro de um latão de água que era reutilizável para os irmãos. Ele usava o poço artesiano do vizinho. Quando tinha comida, eles comiam, são 8 irmãos mais a mãe. Infelizmente, tem. Aqui você já vê, cara, que predisposição genética o menino tem de sobra. Falar que genética não influencia é negligenciar muita coisa. O moleque fazia uma refeição quando fazia, tomava banho num baldão de água. Eu já tomei muito banho de mangueira, de água em balde, mas nem se compara aqui. Ele tá quase em inanição, que a gente chama, né? Privação de comida, né? E fora que dormindo mal também. E aí você fala, o cortisol, o hormônio, etc. A gente é cheio de coisinhas hoje. E na verdade deve ter um monte de menino igual ele aí espalhado no Brasil. Com esse puta potencial aqui. E a gente não consegue destacar essas pessoas aí. Parabéns pela Max Titânio, do Guardo Correia e tantos outros que destacaram pessoas fenômenos como o Ramon também. Quando a gente estratifica a genética, tem um sujeito que ele já é um cara com uma musculatura mais elaborada por natureza. Se você for olhar na natureza, ver os animais, por exemplo, você vê um leão. O leão não puxa ferro, você já viu o tríceps de um leão? Ou você acha que o leão fica lá, faz uma série de paralela? Tem seres humanos que, Eu adoro o músico que ele faz umas analogias muito foda. não por causa do leão, mas que eles vão ter uma musculatura que é uma qualidade deles maior. Agora, existem seres humanos que têm a capacidade, dependendo de quando começaram a treinar, desenvolver uma musculatura mais avantajada. Cara, todo mundo, é igual eu falo, Deus fala bem assim, ó, nessa região você não vai acumular gordura, e nessa região aqui você não vai desenvolver nada, e nessa região aqui você vai fazer só um pumpzinho e vai ficar com o músculo gigante. Outros, independente da idade que começarem a treinar, vão desenvolver uma musculatura mais avantajada. E existem outros que, independente de qualquer coisa, não vão desenvolver musculatura, mesmo com esteroide. Lembra que o nosso grupo fala, eu, você, o Kaminsky, o esteroide não te dá nada, ele te dá uma capacidade de recuperação diferenciada que faz você, se treinar mais, ter mais resultado. Mas se você ficar... O esteroide ele acelera o processo metabólico. Então você consegue treinar mais, recupera mais rápido, treina mais e assim sucessivamente. Além da proliferação celular, que a testosterona é um hormônio tecido construtor. sentado na cadeira, e aí vem aquele pessoal que gosta de pegar o trabalho do Bazin, né, todo errado, com uma leitura científica errada, falar que, não, sim, se você tomar testosterona e ficar sentado, tá bom, então tenta ser fisiculturista tomando testosterona sentado no sofá. Né, os caras que a gente conhece, amigo, sem... No máximo que pode acontecer é você aplicar o que acontece também, nandrolona, deca, testosterona, em pessoas acamadas para preservar a massa muscular, mas para ganhar, virar fisiculturista, no way. Tem tanta gente que você deve conhecer aí que enche o cu de bomba e aí assim parece que nem treina. Sentar no sofá tem uma dificuldade tremenda. Então, assim, eu acredito que existem questões que a gente não consegue rastrear, porque na verdade é a capacidade de rastreamento, né, que você tem, né, ou de rastreabilidade. Né? Você consegue rastrear o que são os genes que fazem determinadas pessoas ter esse desenvolvimento muscular. Mais que isso, você consegue rastrear isso nas pessoas que não treinam. Você consegue pegar uma pessoa e falar assim, putz, essa pessoa se treinar vai dar resultado. Eu acho que a gente tem alguns exemplos, né? Quando o Ramon apareceu é um deles, eu acho que o Jimmy aparecendo é outro que a gente vai estudar o que é rastreável no Jimmy, que a gente pode olhar e falar, pô, se alguém que está assistindo esse vídeo tiver isso, cara, eu acho que você devia ter mais atenção para algumas coisas. É o que eu acabei de falar, cara, tem pessoas aí que deveriam prestar atenção, são puta potenciais genéticos que poderiam ser altamente classificados aqui como fenômenos do bodybuilding no futuro, mas precisa de investimento, precisa de visibilidade, pô. Essas pessoas geralmente estão preocupadas com outras coisas, infelizmente. Agora, existem coisas da história do Jimmy, por exemplo, que traz uma rusticidade não só do que é a função metabólica, mas mental. Né? Eu ia te falar isso, porque a questão comportamental, aí entra uma questão comportamental também, de não reclamar, de se submeter a uma percepção de esforço maior, entende? De acordo. Cara, o cara coloca... O cara, a vida inteira dele foi sempre tão difícil que qualquer coisa menos difícil, o cara já agradece, fica mais fácil, né? Isso é foda. Quem é emergente vai saber o que eu tô falando. Com a realidade dele. Eu percebo que ele treina muito bem, e uma das razões pela qual ele treina muito bem
é que ele simplesmente vai lá e faz, ele não reclama demais. Então, talvez no início por falta de opção mesmo, mas eu percebo que existe uma questão comportamental também que rege isso. Eu acho que é multifatorial também, existem questões genéticas. E o fato de você não reclamar que você falou, a gente tem que lembrar o velho mestre Hélio Gracie, que falava que o melhor atleta era o que não discutia, e ponto final. Porque às vezes o cara fica pensando tanto, tem tanta ideia na cabeça que, cara, não adianta. Uma das Muito comum em reta final de preparação. O cara caga o shape porque fica ouvindo várias coisas, tenta fazer várias coisas e não segue o que o coach tá passando. coisas que mais me ajudou como atleta é saber que, por mais que eu estude alguma coisa, se eu tô com uma pessoa mais experiente que eu tenho que calar a boca e fazer o que ela tá mandando. Então, eu ficava na sua casa lá em Ô, o Muzizinho aqui voltou a acelerar, hein? Vocês não acham, não? Tá com a braceta aqui, bichão. Olha, tá a manga do uniforme aqui do consultório aqui do jalequinho dele, tá subindo. O bichão deve ter voltado pro natural, hein? Floripa, eu fazia o que o Edu fazia, e funcionava. Eu vou treinar com o Pacho, eu faço o que o Pacho manda. Eu tenho treinador, não é porque é um cara que vai me ajudar, não, é um cara que efetivamente me treina. Cara, quem é muito inteligente sempre vai estar observando, sempre vai estar aprendendo. Por quê? Porque é um cara que estudou, tem experiência, que trabalha da mesma forma que todas as pessoas que eu admiro, que têm resultado, tem uma diferente. Por exemplo, você não conhecia micro-ondas. Como que você prepara? Também que melhorou bastante. Então, no caso assim, eu durmo melhor. Tá falando de forno elétrico. É, que só coloca ali, fecha e esquenta. Lá e lá não, clima digital. Melhorou, tipo, minha força, no caso assim, tipo, a minha atividade e outra coisa assim, foi a minha disposição também, que melhorou bastante. Então, no caso assim, eu durmo melhor, tipo, acordo mais disposto, consigo tomar tipo, um banho mais relaxado, dormir melhor, entendeu? Tudo em relação Mano, imagina o nível de cortisol que o Jimmy vivia. Não saber o que vai comer no dia seguinte, ter que ajudar a família, passar por dificuldade, ainda assim querer treinar, dormir mal. E tem muita gente, ele tá relatando aqui, né, que só do fato dele estar dormindo melhor já melhorou um monte de coisa na vida dele. E tem muita gente que negligencia o sono, cara. O sono é fundamental para qualquer pessoa, para recuperar, para você descansar seu sistema nervoso central, para você relaxar o corpo, metabolizar suas partes hormonais durante o sono, sensibilizar GH. E tem muita gente que negligencia isso, cara. à alimentação também. E em relação aos aparelhos que você tem para treinar hoje, assim, como é que é? Me dá uma descrição do que mudou, assim, desde que você saiu de lá para vir treinar com o material daqui. Porque lá os materiais são mais simples. Tipo, automaticamente, tipo, tem um ângulo bem muito diferente. Quando eu cheguei aqui eu não conseguia colocar peso, eu deveria me acostumar com as máquinas. Assim, eu não tinha força para fazer uma carga. Cara, e o Edu tá sendo um pai pra esse menino, cara. Dá pra ver na fala dele, no trejeito, nas expressões dele, que ele realmente tá ajudando. Óbvio que tem uma questão empresarial envolvida aqui, de ele assessorar o menino, apadrinhar o menino, a Maxi tá investir nele, que é um negócio no final, você investe pra ter um retorno, mas dá pra ver que o Edu tá fazendo bem além aqui, bem além mesmo. Claro, só que eu tinha uma certa adaptação, mesmo nunca ter feito aquela máquina, entendeu? Nunca a gente foi fazendo, depois fui me adaptando às máquinas. Agora eu consigo colocar uma carga mais alta, só que assim, tem alguns aparelhos que eu nunca fiz ainda. E todas as vezes que eu vou treinar, a gente faz série de reconhecimento em cada exercício. Alguns não precisa, mas alguns sim. E lá, diferente daqui pra lá, eu só fazia, no caso assim, uma série de aquecimento só no início. O resto eu não fazia nenhum de reconhecimento. Eu pegava já a carga máxima em cada um deles. E eu fazia muitas séries, tanto para superiores e inferiores. No caso costa. Eu fazia 4 exercícios de costa com 3 séries, 3 exercícios para bíceps com 3 séries em cada um. No mesmo treino? No mesmo treino, isso. O que tinha mais dificuldade de fazer era posterior, porque eu só tinha a cadeira flexora e a mesa flexora, um ângulo um pouco bem diferente. E geralmente eu fazia só a mesa mesmo. Aí depois que eu Você cheguei não a treino de treinar, perna, seu Jimmy, por exemplo? no treino de perna, o que eu fazia? Isso. Eu fazia o livre, o hack, Quantas séries? 3 séries, no livre era de 4 séries. Faço no livre, 3 séries no hack, 4 no leg. Cara, pra quem é nutricionista, pra quem é médico, dá pra ver aqui como o nível de... Óbvio que tá gravando aqui, né? Mas o nível de atenção que o Muzi dá, cara, nessa amnésia aqui, isso aqui é uma amnésia de verdade. Tá indo desde as raízes ali, extraindo o máximo, entendendo o que a pessoa fazia, se colocando no lugar da pessoa pra realmente entender de fato e fazer uma recomendação bem mais assertiva. 3 no búlgaro, 3 na cadeira extensora e 4 na flexora, meio flexora. Caramba. Quer ver, a galera que começa ainda tem essa coisa de alto volume, né? Você pega Você lembra do Brandão falando do primeiro treino dele de perna? Que ele fazia 10 séries de leg press, 10 séries de agachamento, Eu já 10 fiz séries de essa cadeira porra. extensora. Eu tentei fazer. Eu já fiz essa porra aí. Eu acho que é GVT, da séries, né? Se não me engano, o pessoal fala. Eu não lembro exatamente, mas eu já fiz esse treino aí, fiquei umas 2 horas e meia na academia
e depois fui comer uma pizza. Isso ficou ruim. Imagina. Não ficou legal pra mim. E o que eu pensava? Eu pensava assim, pra eu ter resultado, eu tenho que fazer tipo, exercícios como bem sérios, sabe? Mas quando eu cheguei aqui, eu me mostrou que é diferente isso. Eu não faço tanto exercício assim, eu faço bem menos sério do que eu fazia antes. E assim, eu tenho que dar meu resultado com um tempo mais curto de treino. O que eu aprendi muito com o Eduardo. Tem um termo que a gente chama de wasted set, que é a série de desgaste. Você só tá gastando energia, você não tá produzindo mais nada. Que eu acho que é o que você deve se esforçar para enxergar, não ter tudo que você pode aprender, porque eu não falo que eu nunca consegui aprender tudo que ele sabe, né? Ele me ensinou que o exercício ele sempre leva uma quantidade de desgaste. E o que faz o bom treinamento é a qualidade dele. Então, imagina que o músculo, uma vez que ele precisa de... O músculo tá acelerando, olha aqui. O tamanho do manequim da criança. O treino, porque o treino é o aviso, né? Fala, modifique-se. Só que imagina que ao mesmo tempo que o treino ele é um aviso para o músculo se modificar, ele também desgasta o músculo. Ou seja, não é muito inteligente você treinar o máximo possível, porque aí você está fazendo o máximo desgaste. E que não necessariamente isso é proporcional à máxima informação modificadora, que é outra coisa que o Edu me ensinou. Se fosse assim, era você treinar o dia inteiro, que aí no outro dia você já estava grande. Tem um limite, né? Para o seu corpo processar toda essa informação, toda essa sinalização, para fazer realmente a mudança que é esperada ali nas placas motoras, no músculo, na actina, miosina, fora ainda recuperar, fazer toda a síntese proteica, que síntese proteica não é só a síntese do músculo, tá? Todos os processos enzimáticos do corpo são síntese proteicas. E isso é metabolismo primário. Secundário é produzir músculo. Então, você tem que ser muito inteligente na hora que você faz a periodização do treino, quando você faz o seu fracionamento de refeições, quando você faz o protocolo de ponta. Exercício é informação. Do mesmo jeito que você lê um texto e aquilo é informação do seu cérebro transformar em ideia, você dá tempo de subtenção para o músculo e aquilo é informação para ele desenvolver. Porque talvez a ciência ainda não conseguiu comprovar o linear, né? O linear dessa... É isso que é muito difícil. É por isso que há essa discussão toda. Na verdade, o limiar da ignorância ele diminuiu. Antes, a gente sabia muito pouco. Então, a gente achava que tudo, a gente sabia a maior parte, que faltava pouca coisa para descobrir. Quando a gente foi começando a descobrir as coisas, quando a gente começou a descobrir, por exemplo, antes e teve uma época, tudo era falha. Não é falha. Tudo é intensidade. Não é intensidade. Não pode volume. Não, volume só que é tudo por associação, né? É tudo por associação, porque não existe um estudo. A maioria dos estudos é membros inferiores. Não tem estudo para bíceps, deltoide, peitoral. Que também são músculos diferentes e respondem diferentes. E aí... Cara, e é muito difícil você fazer estudo voltado para bodybuilding. Muito difícil. Imagina quantas variáveis você tem que controlar. O que o cara tá usando de ergogênico, que ele vai mentir. O que o cara tá comendo, qual é a qualidade do sono dele. O NEAT dele do dia, que é o nível de atividade diária gasto por energia que você não contabiliza no treino. O quanto que ele vai gastar num treino. Cara, são muitas variáveis. E para quem não sabe, quando você faz esse estudo clínico, tá lá na quarta, quinta semana, um cara passou mal, teve uma gripe. Você acha que os caras resetam o estudo? Porra nenhuma, entendeu? Continua a mesma coisa. E aí a maioria das pessoas que querem cravar um método mais eficiente que o outro, faz isso por associação. Porque hoje não existe um estudo que comprova isso. Pessoal, fujam de quem é extremista. O extremismo, já por si só, pela definição, já não é bom. Então eu tento ser o mais aberto possível. Eu acho que os caras mais inteligentes que falam sobre treinamento são os caras que estão... Eu tenho minhas referências, né? Belmiro de Sá, o Alex Sotomayor, o Jonato. Mas eu acho que são caras... Se tu vai conversar com esses caras, eles não são extremistas. Eles são, tipo, eles veem o treinamento como um leque. Eles olham de forma cuidadosa. Porque essa é a verdade, não existe. Então eu fui mudando também ao longo do tempo. Eu trabalhei em uma época muito volume, não existia série de reconhecimento, era volume do início ao fim. Eu fui pagando o preço disso, alguns momentos eu fui diminuindo o meu volume, aumentando a densidade por conta das necessidades das cirurgias e recuperação, enfim. E eu fui adaptando, entendeu? Hoje o que eu consigo passar pro Jimmy é um... É isso, cara. Treino é sinalização, feedback. Sinalização, feedback. Pode ver com os melhores coaches também. Treino. Como é que você sentiu? Me senti assim. Como é que foi o dia anterior? Eu fiz essas refeições, eu dormi desse jeito. Tudo isso em alta performance conta, pessoal. Agora, imagine aplicar isso para uma pessoa que só quer treinar, só quer ter um físico mediano, um físico praiano, que a gente chama. Não compensa você colocar todo esse arcabouço para explicar para a pessoa. Você tem que seguir o princípio da adesão. A gente aprende isso na faculdade, a gente aprende isso na literatura. A adesão é melhor que qualquer método, tá? Se a pessoa está aderindo ao plano, que é a promoção de saúde em primeiro lugar, o resto é secundário. A não ser que você seja atleta. Se eu for atleta, esquece. Atleta não existe qualidade de vida, não. Você tem que pensar nisso, mas o primeiro é performance, é o resultado. Algo mais refinado que atende às necessidades dele. Então a gente, por exemplo, eu achei que essa fase de adaptação seria muito lenta, porque quando ele entra numa máquina muito complexa, mesmo que ela seja de uma biomecânica simples, um hammer inclinado,
Eu, por exemplo, eu lembro que eu demorei muito para conseguir entender para onde que eu tinha que fazer a força, como que eu tinha que estabilizar minha escápula, como que eu deveria posicionar meus pés, né? Porque ele só fazia halteres, então assim, não tem muita... E ele pegou... Eu acompanho ele faz um bom tempo e essa propriocepção que ele tem é absurda. E a maioria dos treinadores bons também tem isso, que é você ter esse senso atmosférico, essa parte sensorial de quanto que você tem que calibrar sua força, sua dimensão de tempo e espaço. Isso faz muita diferença no treino. Muito rápido. No primeiro, segundo treino, ele já estava colocando 80 de cada lado numa máquina como essa. Paulo, ele é muito, muito técnico. Não teve... A gente está treinando, acho que vai fazer 2 meses agora, não teve nada. 7, 12.3, isquilíaco, 6.8, frente para mim, abdômen, 8. Tudo abaixo de 10, né? Super bem distribuído o percentual de gordura dele. Cara, se o cara tem tudo abaixo de 10, é tudo capacete. Coxa, 8.8. E geralmente potenciais genéticos têm essa característica, tá? O Ramon é um deles, é um cara que não acumula gordura, bicho. Tem 2 coisas que fazem muito sucesso no bodybuilding. 3, na verdade, né? A capacidade do cara não acumular gordura, a capacidade do cara conseguir treinar pesado, e a terceira dele usar muita droga e não ter efeito colateral. O Ronnie Coleman tinha essas 3 coisas. 112, cintura, 7,9, abdômen, 7,8, quadril, 96,5. Ó, o Muzi tá ninja aqui, hein? Tira as medidas. Já vai servir pra gente fazer o terno dele. Praticamente. Coxa proximal, 62,5, coxa distal, 53,5. Muito bom, quase acabou. Vamos. Cara, é muito foda. Olha como o moleque tem a musculatura desenvolvida. Vai ser um puta potencial genético aqui. Tá com frio. Não tá com frio, não? Tá de roupa? Você tá pelado? Não vai, muda muita coisa. O moleque é muito humilde, né? Ele se expressa bem, cara, ainda. Por ser recente, as câmeras aqui se expressa super bem. Vai dar muito bom, cara. O trem mudou, no caso. De roupa você tava com frio também? Da dobra subescapular. Quando a gente vai pra barriga, por exemplo, 8,8 é quase a mesma gordura que tem nas costas. Então, 8 de abdômen, 7,7 de escápula. O flanco aqui que tá o 12 ali, né? Deixa eu botar 12 milímetros no flanco. É onde geralmente homem pega muito. Flanco aqui. Peitoral, triciptal, braço, né? Pega muito pouco. Mas aqui tá com bom, cara. Pra vocês terem dimensão assim, 120 centímetros de circunferência de peitoral, é um peitoral bem legal. E aqui, quando a gente fala de cintura, a relação cintura e tórax dele, tá muito boa também, cara. Essa cintura aqui, quanto menor, melhor. E aqui, quanto maior, melhor. Que aí o cara fica com aquele aspecto de V-taper, né? E tem nas costas. Então, 8 de abdômen, 7,7 de escápula. A distribuição de gordura nele é muito homogênea, né? Tirando a gordura triseptal, que em homens ela é diminuída, né? Por conta Aí é o que o Muzi fala. da testosterona, você tem uma diminuição dessa gordura. Mas a gente tira a do tríceps. Mulheres têm uma disposição bem Olha diferente. equilibrado. 7, depois 8, depois 8,8. E aí a gente vê se não foi. Isso indica alguma coisa? O que indica essa homogeneidade? Essa homogeneidade, essa distribuição, assim, o que a gente sabe, né? Até onde chegou a literatura? Que mostrou que se você coloca gordura em locais diferentes no seu corpo, então você engordar na barriga é diferente de você engordar nas costas, que é diferente de você engordar na coxa. E cada um desses fatores, eles têm um determinante básico. Mas o Jimmy, ele tem A relação tem um marcador que a gente chama, que é cintura quadril. Que de cintura quadril está totalmente correlacionado com doenças cardiovasculares. uma coisa meio que parecida para tudo que é lado. Se a gente for medir você agora, Edu, a gente vai pegar essa diferença. Até se você quiser, a gente mede. Não precisa. Sim, mas é bem perceptível. Tem lugares que tem muito pouco, lugares que tem muito. Exato. Ele está numa fase onde ele não tem quase nada em lugar nenhum. A única coisa que ele tem um pouco é no flanco, e o flanco, ele é um lugar do nosso corpo que é um lugar meio coringa. Que você tem gordura, porque na realidade você tem uma dobra mais espessa. É um lugar que facilita a nossa reserva de líquido. Mesmo assim, 12 É muito baixo. Porque o percentual dele geral é 9,9. Cara, 9,9 pro cara viver sem fazer uma dieta muito regrada é um percentual. Eu não sei como é que ele fez aqui a conta, mas eu gosto de fazer assim também. Eu somo todas as dobras cutâneas e pego uma média. Porque aí você tem um pouco de dimensão, até que para você acompanhar você está reduzindo. Porque às vezes você está fazendo cutting, por exemplo, do tríceps, você vai ter pouca gordura, então não vai alterar muito. Então quando você pega a quantidade total e faz uma média, é mais fácil você acompanhar essa média, se essa média está reduzindo, se está declinando, e se você está progredindo e reduzindo o PF. É muito difícil. Pensa que ele tem de peso isento de gordura, né? Não é massa magra, né? 74,5 kg e de gordura 8,2. Pra tu ter uma ideia, o meu primeiro campeonato, o meu objetivo, quando eu fazia avaliação física, era ter todas as dobras abaixo de 10. Tu já tem elas abaixo de 10 sem fazer uma dieta restrita para campeonato. Exato. Seu babaca. Sem fazer nenhuma dieta. O que é um perigo se você...
O Edu tá apaixonado pelo moleque, muito da hora. Se for ver, porque assim, ele é justamente o paciente que você não quer fazer uma dieta restrita. Porque se o metabolismo dele é assim, desse jeito, às vezes você faz a dieta restrita e você acaba com isso. Você cria uma... Cara, o Buzo foi cirúrgico aqui. Foi cirúrgico, porque se você... O cara tá comendo carboidrato, tá comendo um monte de coisa, e ele tá com esse resultado, pra que mexer? Pra quê? Pra que reduzir? Cara, deixa o cara tá uma máquina aqui, tá queimando. Aí vem uma pessoa, não, tá comendo demais, usa aquelas referências globais, caga o físico da pessoa. Aí o cara fica definhado, treina mal, dorme mal, e aí regride o físico. adaptação ao contrário, porque aí você pega um físico que tem um funcionamento para frente, você dá uma restrição, o que ele faz? Ele baixa a velocidade metabólica dele, acabou. Uma glicosezinha de jejum que seria melhor se fosse abaixo de 90, mas cara, 92 tá bom, passou na nota de corte. O colesterol dele é impressionante, né? Além de ser um LDL abaixo de 100, é um HDL quase igual ao LDL. Faltou um triglicérides pra gente ver uma coisa chamada índice de Castelli. Aqui você já consegue matar que o cara é natural. Já consegue matar, dá pra fazer manobras aqui? Dá. Mas, cara, usuário, em sua maioria, usuário de esteroide anabolizante vai ter o colesterol alterado. Principalmente o colesterol mais alto e o HDL mais baixo. A maioria dos hormônios, principalmente de quem está com BF mais baixo, está em nível de competição, está ferrado o perfil lipídico. De outra forma, a gente vê resistência à insulina, né? A resistência à insulina a gente olha pela hemoglobina glicada, geralmente, né, que também não veio. Tem que ser abaixo de 5,7. E também pelo índice de Castelli, que é a relação entre triglicérides e HDL. Então, do ponto de vista de risco cardiovascular, o Jimmy está excelente. Testosterona sua, excelente, 580, uma testo livre de 12, que é o que mais ou menos a gente espera. O teu corpo, ele não tem um SHBG muito Cadê o LH-FSH? Que aqui é para matar mesmo, se é natural. alto. Isso ajuda a liberar testosterona para fazer a função, e o que chama muita atenção é o seu LH. O LH, normalmente, ele é na casa de 5, 4, o seu é quase 11. Isso quer dizer que você está produzindo uma pancada de testosterona. Ué, mas cadê essa testosterona? Que dia da semana você fez esse exame? Terça, foi dia de semana, assim. Então. Aí já matou aqui, o menino é 100% O natural. fato de ser dia de semana, Se fosse hormonizado, isso daqui estaria próximo de zero. quer dizer que você treinou provavelmente antes de fazer o exame. Foi na quarta-feira? Parece. Não, um dia antes com certeza. Então quando você treina, aonde que está a testosterona? A testosterona ela está grudada no receptor androgênico. Então se a gente deixar você uns 15 dias sem treinar, provavelmente todos esses índices aumentam, né? Porque você não consegue dosar a testosterona que está ligada no receptor. A testosterona que está... Isso aqui que o Musso está falando faz muito sentido, tá? O resultado dos seus exames, dos seus marcadores de exames laboratoriais, quando você vai fazer exame de sangue, testosterona e afins, pode alterar bastante em relação aos 3 últimos dias, 4 últimos dias do que você fez. Por exemplo, se você teve pouca hidratação, vai fazer alterado. Se você comeu muita gordura nesses últimos 3 dias, pode ser que fique alterado também. E no caso aqui, o treino também afeta. ligado no receptor, a gente não dosa. O estradiol, ele é controlador metabólico. Mais um ponto também, tá? Não precisa ficar com essa neura, não. Se você sempre tem a mesma rotina, tá sempre fazendo no mesmo laboratório, com a frequência ok ali de 3 ou 2 vezes no ano, não precisa se preocupar muito com isso não, porque não vai fazer tanta diferença assim. Mas é legal para que caso você queira ver um índice 100% normalizado, o que seria seu estado basal, digamos assim. Então ele controla o teu apetite e controla a tua capacidade de perder gordura, porque ele age numa área do seu cérebro chamada núcleo arqueado. Quando o homem tem um baixo estradiol, ele come mais, ele tem menos saciedade, tá? E ele também tem mais dificuldade de emagrecer. Mas por que os fisiculturistas eles usam estradiol? Fisiculturista de competição é uma coisa, gente normal é outra coisa. Sim. O fisiculturista de competição, na fase da competição, ele faz um monte de coisa que gente normal nunca chegaria perto de fazer. Ele já está num nível de restrição calórica, num nível de treinamento, num nível de demanda de... Bodybuilding não é saudável. Pode ser natural, hormonizado, não é saudável. Não é saudável. Manter um BF baixo já não é saudável também. Abaixo de 10. Outras coisas que fazem com que... Mas é da hora. E o objetivo dele usar, inclusive, determinadas substâncias, não seja para ele ganhar mais músculo, seja para ele preservar a integridade física dele. Né? E o uso do anastrozol para o fisiculturista é uma coisa que eu particularmente não gosto, porque a maioria das lesões, se não todas, acontecem no ambiente de alto uso de... Anastrozol é inibidor da aromatase, ele afeta diretamente o estradiol. O estradiol está totalmente correlacionado, além da sua ereção, à proteção está ligado à proteção de articular e também proteção cardiovascular. Por isso que ele é tão perigoso. Anastrozol, tá? Então o ideal é que quando você peça exames, você peça exames que são objetivos, mas que você tem exames que são verificadores. E dependendo do que for, principalmente quem treina, não é normal. É que nem falar isso. Gravidez é um estado fisiológico alterado.
O treinamento intenso, ele é um estado fisiológico alterado, então ele tem padrões próprios de exame. Se eu atendo um cara no pronto-socorro que não faz exercício, não faz nada e tá com CPK de 1.100, eu interno ele, porque eu tenho que descobrir de onde veio essa lesão. Agora, Cara, isso é muito importante para quando você for fazer os exames, você alertar o médico. Porque você não vai no médico desavisado, vai pegar um CPK lá de 1.000, vai falar, porra, interna o cara, fudeu, entendeu? A radiomiólise. Não, às vezes o cara só treina pesado mesmo. O cara é nadador, treina muito, faz parte. o sujeito treina, fez um baita treino gigante, 2 horas de treino de perna com você, e ele vem 3 dias depois e faz um exame, tem um TJ/TGP alterado, eu sei que foi treino de perna. Muito é sempre elevado. Talvez a gente tenha que mudar alguma coisa para aumentar essa capacidade de recuperação. E aí é onde o exame de sangue ele também ajuda, porque se você começa a observar um exame de sangue com muita lesão, ou com muito nível de lesão, o que você começa a procurar, na verdade, ou o que você está encontrando é um cara que está com uma recuperação insuficiente. Então ele te fala, é melhor você pensar na recuperação do que na realização. A primeira coisa que você pensa em treino é, vou tomar um pré-treino. E na verdade, a primeira coisa que você tinha que pensar é como é que eu vou recuperar do treino que eu vou fazer. Então se a gente fosse seguir uma escala de prioridades, né, começa com alimento, proteína, carbo, creatina, pré-treino. Porque cada elemento que você vai andando, ele trabalha primeiro na recuperação, a recuperação trabalha na sua preparação. Pô, mas creatina é mais importante, ele dá força. Então, só que se você tiver força num contexto que não te No caso do Jimmy aqui, ele esqueceu de citar os lipídios, né? Gorduras boas. Porque para metabolizar aqui, ele vai precisar, porque ele é natural, né? Então, as gorduras boas influenciam ali no colesterol, que também é cofator de produção de testosterona. recupera, você treina e se desgasta. Se você usa um pré-treino num contexto que você treina e não recupera, você treina, só que você perde músculo, você não ganha músculo. O que eu gosto muito de aprender com você é que você aprendeu a ver exatamente isso aqui que eu tô falando na prática. Você aprendia cara, isso é muito difícil. Isso é dirigir de olho fechado. Sério, meu trabalho é muito fácil. Eu sento aqui, faço o exame físico no paciente, olho os exames dele, cara, eu sei o que tá acontecendo. É fácil. Agora, o que você fazia quando você competia, de você saber, putz, então tem que pôr mais comida, tem que deixar isso, velho, eu pago pau, você é foda. Porra. Se é ele que tá falando, eu vou aceitar, né? O Muzi é muito humilde, né, cara? Ele tem a teoria tem uma teoria que chama teoria de Dunning-Kruger, que é quanto mais conhecimento você tem, menos você acha que não sabe. E o inverso também é proporcional. Quanto menos conhecimento você tem, mais você acha que você sabe. E aqui o Paulo Muzi se coloca numa posição muito humilde. Ele fala, cara, o Edu é infinitamente uma pessoa muito mais treinada do que eu. Ele é um atleta com muito mais sucesso do que eu fui. E ele se coloca nessa posição aqui de ouvinte. Eu acho muito da hora. Eu vou começar a cuidar de você, então eu vou ter que... Que perguntou? Eu sou natural. Você tá natural? Porque eu casei, eu sei que eu sou, só que eu quero saber dele. Entendi a pergunta dele. Ele quer saber se ele consegue provar que ele é natural através dos exames. Claro. Com esse Pô, já LH aí, provou. meu amigo. Então, Isso é- super natural. Sabe quanto que é meu LH? 11, Porra, se fosse 11 eu tava abraçado com tudo 8, agora. 7. 0.02. Sabe quanto que é meu Meu é FSH? 0.00. Esse nem zero. Zero. Pra quem toma é isso daí, é 100% zerado. Por isso que o pessoal fala que é tão difícil de engravidar. Porque um produz testosterona e o outro vai sensibilizar espermatozoide. E aí, cara, fica zerado. Não tem jeito. Se você tá mandando testosterona por fora, o seu corpo vai falar, vou parar de produzir. É simples assim, é demanda. 0.2. Não, é uma coisa tão objetiva, porque assim, a pessoa pode falar assim, se você tem um LH-FSH de 10 é porque você tá tomando clomifeno. Sempre tem alguém que faz esse tipo de comentário porque desconhece. Mas ali se você pega ali o LH, o FSH, a quantidade de testosterona, pega também o perfil lipídico, esquece. Não tem como, não. Tem forma de manipular? Eu tenho, mas, cara, aí você vai pra um lugar de extremismo que eu já falei que é zoado. Né? Mas não dá pra você ter um FSH de 5 com LH de 10 tomando clomifeno ou qualquer outra droga assim, você teria que ter os dois elevados. E assim, se você começar a especular sobre isso, aí você já tá querendo esticar o chiclete, e como tá mentindo na internet. Então, aí já pode ser que viajou. tenha alguém que fale alguma coisa, mas cara, você tá mais provável. Um cara que entende, porque tem muita gente que acha que entende, mas um cara que entende vai ver que isso é natural. E outra, eu não sei que algumas pessoas têm essa necessidade de criar essa história de provar que é natural, né? Que, sabe, o que eu acredito, né, é que muito É tipo, cara, eu sou mais foda que você porque eu pego, sei lá, 1 tonelada no leg press e você pega meia tonelada. Beleza. Porra, foda-se. Tem uns bodybuilder também que é assim, eu finalizei aqui, eu atingi esse físico, esse nível de condicionamento, sem usar T3 e T4, sem usar diurético, sem usar inibidor de hematase, sem usar trem, sem. Quem liga, mano? Quando você estiver lá no palco, mano, você pode pegar um Jimmy da vida natural e te comer vivo, cara. Passar o carro em você no campeonato não faz diferença nenhuma. Quando você tá lá no palco, fio, é percepção. Como você tá, como outra pessoa tá, vence quem for, na maioria das vezes, a percepção ali do juiz do dia, tá?
Mas não quer saber se você treinou mais pesado, se você fez mais cardio, se você comeu menos, não faz diferença nenhuma. As atitudes das pessoas que porventura possam te, sei lá, tentar te ofuscar ou querer te ofender, Sim. é que realmente é muito frustrante, né? Cara, nada de errado, acho que tudo ali tem uma explicação fisiológica, um porquê. Por isso que não pode colocar hormonizado e natural junto. Porque o cara hormonizado é o cara que ele treina corrida no carro de corrida que ele corre. O natural, ele fica lendo livros sobre como correr um carro de corrida. Então, é muita diferença física entre capacidade de fazer e capacidade de recuperar, mas principalmente por causa de recuperação, tá? É isso aí, galera. Vou deixando o vídeo por aqui. Já tem bastante conteúdo aqui, o vídeo já está se estendendo. Esse é o primeiro vídeo do canal. O vídeo longo, já tem vários vídeos de short nesse mesmo estilo que eu vou comentando, fazendo react, mas com sempre conteúdo informativo. Se você puder, se inscreve aí no canal, curte esse vídeo, comenta, que esse ano eu estou pretendendo fazer bastante conteúdo aqui pra gente. E se você quiser interesse na minha consultoria também, tem um QR Code aqui e o link na descrição. E valeu, galera!